Bora lá, meninos. Questão 127 da prova azul, hein? Do nosso Enem 2021. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Então, olha só que bacana. Ele está falando aqui da clorofila, vou colocar na cor verde. No espectro de absorção das moléculas de clorofila, elas absorvem a radiação solar nas regiões de azul e vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos, né, na cor verde. O que ele está falando, meninos? Nesse círculo, né, das cores complementares, sempre aquelas cores que são absorvidas pelo material, o que se encontra do lado oposto desse círculo é o que a gente tem as cores que são refletidas pelo material, né? Por exemplo, pegando a clorofila. A clorofila, vou colocar na cor verde para vocês ali na figura, ó. Ele garante para nós que o que ele absorve é a radiação solar entre o azul e o vermelho. Então ele está absorvendo esse daqui mais ou menos, ó, entre o azul e o vermelho. Se a gente pegar a posição oposta para ele aqui, ele dá mais ou menos nessa posição, ó, entre o amarelo e o verde. Por isso que a gente fala que a luz refletida é o verde, é contrário àquele teor que ele está absorvendo. Isso é chamado de cores complementares, né? Então, agora nós vamos analisar as outras situações que ele fala. Olha que bacana, vou apagar esse daqui, tá? Ele fala assim, já as antocianinas, então vou colocar em vermelhinho aqui para nós, ó. As antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, o oposto a ele, ou seja, o vermelho alaranjado. Então, se a gente olhar para ele agora, ó, as antocianinas, elas absorvem entre o azul e o verde. Então, entre o azul e o verde, elas estão absorvendo nessa faixa aqui aproximadamente. Se a gente inverter agora, a gente percebe que o oposto a ela dá mais ou menos aqui, ó, entre o laranja e o vermelho. Por isso que ele fala desse vermelho alaranjado para nós. Então, agora ele vai falar o seguinte. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente, né? Na sua maior quantidade. Então, olha que bacana. Ele deu lá em cima para nós. Ele deu aqui em cima para nós, ó. Que os carotenos, eles têm a coloração amarelo alaranjado. Certo ou não? Então, os carotenos estão aqui, ó. Entre o amarelo e o alaranjado. E isso é o que eles absorvem. Então, aqui ele está falando, ó, como caroteno de coloração amarelo-laranjado. Isso é o que eles refletem, né? Aí ele quer saber qual é a cor, ou as cores, o intervalo que eles vão absorver na sua maioria. A gente sabe que ele absorve o complementar a ele olhando para o círculo. E esse complementar é só olhar para o lado oposto. Se a gente olhar para o lado oposto, a gente percebe que o que vai ser absorvido pelos carotenos são entre as luzes, as cores, né, violeta e azul, ou colocando em ordem de frequência, azul e violeta para nós aí. O que confirma para nós como correta, senhores, a nossa alternativa A aqui para nós, entre o violeta e o azul. Fechou? Grande abraço a todos e até a próxima.